Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de números complexos. Bom, até agora o que a gente estudou foi números reais, números racionais, irracionais, inteiros, naturais, né? Então, bom, vamos lembrar um pouquinho dos conjuntos numéricos. Se a gente estiver aqui começando com os números naturais, depois a gente vem aqui e vai ter os números inteiros. Depois dos inteiros, a gente vai ter aqui os racionais, certo? Aqui fora a gente tem os irracionais. Englobando esses todos aqui, meu amigo, é, a gente vai ter os reais, né? Até aqui tudo bem, não tem novidade nenhuma. Agora, fora dos reais, a gente vai ter os imaginários. E um número que é tanto real quanto imaginário, a gente vai chamar de número complexo. A gente apresenta para esse Czinho com essa barra. Beleza? Mas o que é esse negócio de número imaginário e tal? Bom, números que a gente conhece hoje em dia, como, sei lá, 1, 2, pi, e. Bom, eles falta uma propriedade neles. Não tem nenhum número real que se você elevar ele ao quadrado, você vai ter alguma coisa com menos 1. Elevar um número real ao quadrado vai dar um negócio negativo. Isso aqui não tem como, né? Agora isso vai mudar. Por causa de várias necessidades, astronomia, até na matemática mesmo, algumas pessoas foram lá e criaram a unidade imaginária, que é o i. Por definição, i ao quadrado é igual a menos 1, beleza? Legal. Agora eu pergunto, se i ao quadrado é menos 1, quanto que é i ao cubo? É a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? Como i ao quadrado é menos 1, isso que vai dar menos i. E i à quarta? I à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Que menos 1 vezes menos 1 dá 1. E i à quinta? I à quarta vezes i, né? Então vai dar i mesmo. Tá. I elevado a 1, ei, i elevado a 0 vai continuar sendo 1, beleza? Bom, vamos dar uma observada aqui. Sei lá, i à sexta não vai ser i à quarta vezes i ao quadrado. Como i à quarta é 1, vai ser menos 1, né? Forma um padrão isso aqui então, né? Ó, 1, depois 1 lá embaixo, mas ó, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Então a gente vai formar uns grupinhos de 4 aqui, ó. Então, deixa eu só colocar o i à sétima aqui para ficar bonitinho. Que é i ao cubo vezes i à quarta, então vai ser menos i. Então se a gente tiver alguma coisa como, sei lá, i elevado a 101, isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 1. Porque, bom, são grupos de 4, né? Então a gente pode pegar esse expoente, o 101, a gente pode dividir ele por 4. Dividindo ele por 4 vai dar 25, vai dar resto 1. Esse resto aqui, esse resto é o equivalente ao primeiro grupinho aqui dele. Então vai dar i a 1, beleza? Tá bom. Isso aqui é a unidade imaginária, os números imaginários. Como é que é um número complexo, então? Bom, eu tinha falado juntar um número real com um número imaginário. Bom, um número complexo a gente normalmente chama ele de z, genericamente, tá? Z ele tem a forma a mais b, i. A e b pertencem aos reais, tá? Então, ó, a é real, beleza. B vezes i, ele tem o i, né? Então ele é um número imaginário. Então se a gente soma um número real e esse número imaginário, a gente vai ter um número complexo, beleza? Bom, agora a gente pode tratar esse número como qualquer outro. A gente quer fazer uma conta com ele, a gente faz normalmente. Então, sei lá, eu tenho 2 mais 3i. Eu quero somar isso aqui com 5 mais 7i, vai. Bom, a gente soma o que não tem i com o que não tem i, né? Então 2 mais 5 vai dar 7. Deixa eu fazer em cores. 2 mais 5 vai dar 7. E a gente soma o que tem i com o que tem i. Então 3 mais 7 vai dar 10 vezes i. Subtração é a mesma coisa. Vamos fazer aqui subtração, vai.
2 mais 3i menos 5 mais 7i. Então, isso aqui é 2 mais 3i menos 5 menos 7i, certo? 2 menos 5 menos 3. 3 menos 7 menos 4. Beleza, multiplicação, vamos ver. 2 mais 3i vezes 5 mais 7i. Bom, é só a gente fazer distributivo normalmente. Então, 2 vezes 5, 10. Mais 2 vezes 7, 14i. Mais 5 vezes 3i, 15i. Mais 3 vezes 7, 21. I vezes i ao quadrado, né? Então, beleza, vai ficar 10 mais 19, 29. I ao quadrado é menos 1, né? Então, menos 21. Então, isso aqui vai dar menos 11 mais 29i. Beleza, divisão é mais chato, tá? Por quê? Porque ó, a gente vai ter que fazer 2 mais 3i sobre 5 mais 7i. A gente quer acabar com esse i no denominador, tá? Então, o que a gente faz? A gente quer acabar com o i. O que a gente fazia quando a gente tinha raiz no denominador? A gente multiplicava ou por ela mesma, ou se a gente tinha, por exemplo, uma soma de raízes embaixo, sei lá, 1 sobre raiz de a menos raiz de b, a gente tinha que multiplicar por raiz de a mais raiz de b, né? Em cima e embaixo. Por quê? Porque isso aqui é um produto notável, vai ficar raiz de a, vai ficar a mais raiz de b em cima, né? Embaixo vai ficar raiz de a ao quadrado menos raiz de b ao quadrado. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E aí as raízes vão cancelar. Beleza? A ideia aqui é bem parecida. A gente sabe quanto vale i ao quadrado, né? Ao quadrado. Só a gente achar um quadrado para o denominador, então, né? Então, se a gente multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, só que com o sinal trocado no meio, a gente vai ter aquela mesma forma de a mais b vezes a menos b. Só que lá da matemática mais básica, a gente sabe que a mais b vezes a menos b é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, beleza, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 5 menos 7i, a gente vai ter em cima... Eu não vou fazer essa multiplicação não, tá? Mas, bom, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que o sinal do 7 vai trocar. Tá? Sobre o quadrado do primeiro, que é 25, menos o quadrado do segundo, que vai ser 7i ao quadrado, né? É 25 é 5 ao quadrado, deixa eu colocar aqui também, só para ficar mais didático. Bom, aí a gente vai ter essa multiplicação em cima, 2 mais 3i vezes 5 menos 7i. Embaixo vai ter 5 ao quadrado, que é 25, menos 7 ao quadrado é 49, vezes i ao quadrado. Quanto vale i ao quadrado mesmo? Menos 1, né? Então a gente pode substituir isso aqui por menos 1. Esse menos cancela com esse menos, fica mais. Então 49 mais 25 vai dar 74. Então essa multiplicação aí de cima sobre 74 é o resultado da nossa divisão. Beleza. É assim que a gente faz operações com os complexos. Mas beleza. Lá nos reais a gente tem aquele negócio chamado plano cartesiano, né? Peraí, eu vou desenhar aqui e eu já volto. Beleza, esse aqui é o plano que a gente conhece lá, que a gente usa para função, usa para gráfico, usa para tudo, né? Que a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo x, e que a gente tem o eixo das ordenadas, que é o eixo y, né? Bom, agora não é mais eixo x e y. Porque, bom, a gente tem o complexo z aqui, ele é a mais bi, né? Então, bom, a gente podia pensar agora na reta numérica. É normal que a gente conhece lá, 1, 2, 3, e assim vai, né? Ela é só uma reta, né? Então a gente chama essa reta aqui do eixo dos números reais. Então é nesse eixo aqui que a gente vai colocar o nosso A. Beleza?
E esse outro eixo aqui é o que a gente conseguiria rotacionando um número real por 90 graus. Vocês vão entender isso aqui mais pra frente na aula, quando eu falar da forma trigonométrica. Mas aí, esse aqui vai ser o nosso eixo dos imaginários, onde a gente vai colocar o nosso B. Então, ó, note que a gente não coloca BI, tá bom? A gente só coloca o B, porque aqui já é o eixo dos imaginários. Então a gente não precisa colocar a unidade imaginária mesmo, a gente só coloca o número real que está acompanhando ela. Beleza? Bom, agora a gente tem aqui dois pontos, né? Então a gente pode simplesmente pegar aqui o ponto correspondente a essas duas coordenadas aqui, que é esse pontinho aqui, bem no meio, que esse aqui é o nosso complexo Z. Então aqui o número, ele equivale a um ponto, beleza? Então esse aqui é o nosso complexo Z igual a A mais BI. Beleza, e como é que é um módulo desse complexo Z? Como é que é o módulo dele? Bom, qual que é a distância de... qual que é a definição de módulo mesmo? É a distância de um número até o zero, ou até a origem, né? Então, bom, se a gente for considerar isso aqui, ó, essa é a distância do nosso número até a origem, né? É essa reta aqui. Beleza, então é essa reta aqui que eu chamo de... Beleza, esse segmento de reta que eu chamo de módulo de Z. Mas... isso aqui é um triângulo retângulo, não parece, mas é, tá? Quanto que vale esse cateto aqui? Não vale B mesmo? E aqui, esse aqui, cateto aqui de baixo não vale A? Então, se a gente aplicar Pitágoras, a gente vai ver que Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrem que A e B são números reais, tá? Beleza. Agora, e aí, como é que a gente acha um conjugado de Z? Eu não falei isso quando eu estava explicando divisão. Mas, beleza, a gente tem aqui o nosso complexo Z é igual a A mais BI, né? O conjugado dele, a gente define como Z e uma linha aqui em cima, ele é A menos BI. Beleza? Então, o que acontece se a gente multiplicar esses dois? A gente vai ter Z vezes o conjugado de Z, é A mais BI, vezes A menos BI. Bom, isso que é A mais B, A menos B, né? Aquele produto notável lá. Então vai ficar A ao quadrado menos B, I ao quadrado. Como I ao quadrado menos 1, isso aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, para a gente fazer a divisão lá, a gente tem que multiplicar o denominador pelo seu conjugado. Beleza? Mas conjugado é só essa definiçãozinha. Você troca o sinal do meio por menos 1. Por menos, né? Se ele for mais, vai ficar menos. Se ele for menos, vai ficar mais. Então, sei lá, a gente tem, por exemplo, Z é igual a menos 2 menos 4i. Qual que é o conjugado dele? A gente mantém a parte real, troca o sinal da imaginária. Então, menos vai virar mais, 4i. Beleza. Como é que isso é representado nesse plano de Gauss aqui? É verdade, eu acho que eu nem falei isso. Esse plano aqui, ele não chama mais plano cartesiano, ele chama plano de Argand-Gauss, tá bom? Mas a maioria das pessoas fala só plano de Gauss, mesmo que as pessoas vão entender, beleza? Bom, como é que a gente vai representar esse conjugado? É A menos BI, né? Então o A ele continua a mesma coisa aqui. Menos B agora, né? Então é só a gente refletir aquele complexo Z aqui sobre o eixo dos reais, que vai ser menos B. Então o nosso conjugado vai estar bem aqui. Esse ponto aqui é o conjugado de Z, que vai ser A menos B. Beleza? Bom, e agora? Agora a gente
já acabou a forma algébrica dos complexos, tá bom? Agora a gente vai brincar um pouquinho com trigonometria. Desculpa para quem não gosta, tá? Mas essa é uma parte bem importante dos números complexos, tá bom? Beleza, a gente já discutiu a propriedade de módulo. Então agora eu posso falar de argumento. E aí, o que é um argumento? Bom, para quem já viu coordenadas polares, talvez lembre disso aqui, tá? O argumento é o ângulo. É sinônimo de ângulo mesmo, tá bom? Então, bom, se a gente tiver aqui um complexo qualquer, aqui por exemplo, deixa eu traçar uma reta até para ficar mais fácil a gente visualizar isso aqui. Bom, se a gente tiver essa reta aqui, a gente tem um ângulo sendo formado aqui entre esse vetor. Sim, a gente pode pensar no complexo como sendo um vetor também, beleza? A gente tem um ângulo sendo formado entre esse vetor e o eixo dos reais. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Esse θ aqui é o que a gente chama de argumento. Tá bom? Beleza, mas a gente sabe que z é igual a a mais bi, né? E a gente sabe que aqui é a e aqui é b. Então, beleza, esse cateto aqui vale b e esse aqui vale a. Tranquilo, né? E essa hipotenusa que a gente acabou de ver vale módulo de z, certo? Bom, quanto que vale seno de θ? Bom, seno de θ é o cateto oposto a θ, que é b, sobre o módulo de z. Beleza. E cosseno θ? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a, sobre o módulo de z, que é a hipotenusa. Então tá bom, posso falar aqui que b é a mesma coisa que módulo de z vezes seno de θ, certo? Só passar o z multiplicando, o módulo z multiplicando lá. E a é módulo de z cosseno θ. Só que z é a mais bi. Então a gente pode substituir essas coisas no z. Então a gente vai ter aqui que z é o a, só que o a vale módulo de z cosseno θ, mais, eu vou colocar o i na frente aqui, tá? I vezes b, só que b vale módulo de z seno θ. Agora eu posso colocar o módulo de z em evidência, então eu tenho que z é módulo de z faltou parênteses, né? Cosseno θ mais i seno θ. Tá, tem alguns livros, alguns professores que gostam de abreviar esse cosseno θ mais i seno θ. Então, ao invés de eles colocarem tudo isso, eles colocam simplesmente módulo de z vezes cis θ. Tá bom? Então, cosseno θ mais i seno θ é exatamente a mesma coisa que cis θ. Beleza, mas para quem que a gente vai usar isso aqui? Bom, isso aqui, acredite ou não, facilita muita conta. Beleza? Então, principalmente multiplicação, potenciação, até divisão. Mas só que fica mais fácil eu mostrar isso com exemplos. Então eu vou apagar tudo isso aqui, vou trazer alguns exemplos e a gente vê como é que a gente usa isso aqui. Beleza, vamos antes da gente ver como é que a gente vai usar bem forma trigonométrica. Vamos tentar colocar esse complexo aqui, esse 1 mais i raiz de 3 na forma complexa. Que isso é muito importante também. Beleza? Então, beleza. 1 mais i raiz de 3. Beleza, se a gente falar que o 1 está mais ou menos aqui, raiz de 3 está tipo aqui assim, eu diria. Então, o nosso z está bem aqui, né?
qual que é o módulo de z mesmo? É a distância dele até o zero, né? Então isso aqui vai ser o nosso módulo de z. Quanto que ele vai valer? Bom, esse cateto aqui ele vale raiz de 3 e aqui vale 1, né? Se a gente fizer Pitágoras, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que é 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. Beleza. Então quanto que vale esse ângulo aqui? Bom, seno θ é igual a raiz de 3 sobre 2, né? E cosseno θ é igual a 1 sobre 2. Então a gente pode falar que θ é 60 graus. Vamos colocar em radiano, tá? A gente vai sempre trabalhar com radiano aqui. Então, π sobre 3 radianos. Beleza. E agora? Bom, z é módulo de z, cis θ. Então, z é igual a módulo z, que é 2, cis π sobre 3. Ou então, 2 cosseno π sobre 3, mais i seno π sobre 3. Bom, ó, com o tempo, a gente não vai ter que fazer isso sempre, assim, eu recomendo que faça sempre, beleza? Mas se você bater o olho no complexo assim, você já pode saber qual que é direto, tá? Então, ó, z é igual a 1 mais i raiz de 3. A gente sabe que a gente está procurando algum cosseno e algum seno, né? Então, beleza, eu sei que 1 é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 2. E raiz de 3 é a mesma coisa que i vezes 2 raiz de 3 sobre 2, né? Colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 meio mais i raiz de 3 sobre 2. E a gente sabe que isso aqui é o cosseno de alguma coisa, isso aqui é o seno de alguma coisa. Mas assim, se você conseguir pensar nisso, beleza, pode ser mais rápido. Mas eu, pessoalmente, recomendo que você sempre vá por esse caminho aqui que não tem erro, beleza? Então agora, multiplicação de complexos na forma trigonométrica. Bom, vamos ver aqui. Se eu tenho que o meu z1 é igual ao módulo de z1 cis θ1 e z2 é módulo de z2 cis θ2, eu posso falar que z1 vezes z2 vai ser a multiplicação dos módulos. Então, módulo de z1 vezes módulo de z2. Cis de θ1 mais θ2. Beleza? Eu posso falar também que z1 sobre z2 é módulo de z1 sobre módulo de z2 vezes cis de θ1 menos θ2. Beleza? Por que isso? Porque se a gente for lá expandir tudo, a gente vai conseguir ver que vai dar uma soma, uma subtração de arcos. Tá bom. É isso aqui. Agora, e aí? Para que a gente usa um negócio desse? Vamos pegar aqui. Z é igual a... Z1 é igual a 3 cis π sobre 4 e Z2 é igual a 4 cis π sobre 2. Quanto que vai ser Z1 vezes Z2? Vai multiplicar os módulos, né? Então vai ficar 3 vezes 4 cis de π sobre 4 mais π sobre 2, né? Então vai ficar 3 vezes 4, 12, cis de π sobre 4 mais π sobre 2 é 3π sobre 4. É isso aí. Agora a divisão. E agora, José? Bom, Z1 sobre Z2, a gente vai dividir os módulos também. Então, 3 sobre 4, cis de π sobre 4 menos π sobre 2. Então, isso vai dar 3 quartos, cis de menos π sobre 4. Ou então, se você preferir,
Bom, 2π menos π sobre 4, isso aqui vai dar 7π sobre 4, né? Menos π sobre 4 é a mesma coisa que 7π sobre 4. Bom, beleza. Agora, bom, se a gente pensar, a gente pode fazer potenciação com isso aqui também. Então, deixa eu pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu quero fazer z1 vezes z1 ao quadrado, vai. Então, z1 ao quadrado não é a mesma coisa que a gente fazer z1 vezes z1, que não vai ser módulo de z1 vezes módulo de z1 vezes cis de π sobre 4 mais π sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de z1 ao quadrado vezes cis de 2 vezes π sobre 4, né? Bom, mas ó, você pode fazer isso mais vezes, tá? Você vai ver que isso aqui segue um padrão mesmo. Mas ó, a gente tem um 2 aqui, peraí, deixa eu colocar aqui do lado. Z1 ao quadrado. A gente tem um ao quadrado aqui, a gente vai levar o módulo ao quadrado e vai multiplicar o argumento. Então, de forma geral, posso falar que z elevado a n é a mesma coisa que módulo de z elevado a n vezes cis de n θ. Beleza? Isso aqui a gente chama de fórmula de De Moivre. Eu não sei falar isso, tá bom? Mas, bom, isso que a gente usa lá mais pra frente, acho que a gente nem vê isso no ensino médio, na forma trigonométrica, mentira, na forma complexa imaginária de seno e cosseno. Mas, enfim. Beleza? Então, se a gente tem um troço assim, por exemplo, raiz de 2 sobre 1 mais i, tudo isso aqui é elevado a 93. Eita! E agora? Beleza, vamos brincar com esse interior aqui primeiro, tá? Então, beleza, a gente sabe que raiz de 2 sobre 1 mais i, isso que é uma divisão, né? A gente pode arrumar, tirar o i do denominador, fazer tudo aquilo lá que a gente acabou de ver, multiplicando pelo conjugado, que vai ser 1 menos i, certo? A gente só trocou o sinal do meio. Então, a gente vai ter raiz de 2 menos i raiz de 2 sobre 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então menos 1 vai ficar mais 1. Então o denominador vai ser 2, né? Então eu posso falar que isso aqui é raiz de 2 sobre 2 menos i menos raiz de 2 sobre 2i. Eu separei porque isso aqui é convenção mesmo, tá? A gente normalmente separa a parte real da parte imaginária, mesmo eles tendo denominadores em comum. Tá bom. Agora, beleza, agora se você pensar lá na módulo, qual que é o seno, qual que é o cosseno? O que a gente vai ver? Qual que é o seno, qual que é o módulo desse troço? Troço feio pra caramba, né? O módulo é 1, tá? Porque raiz de 2 sobre 2 ao quadrado sobre 2 sobre 4, mentira, mais raiz de 2 ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado, né? Vai dar 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, que é meio mais meio, que é 1. Raiz de 1 é 1. Então, módulo dá 1. Beleza. Então, o seno θ é menos raiz de 2 sobre 2, que é menos, mentira, é b sobre módulo, né? Como b é menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno também vai ser a sobre módulo, né? Então é raiz de 2 sobre 2. Legal. Que ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno menos raiz de 2 sobre 2? Bom, cosseno é positivo, seno é negativo. Se a gente olhar aqui no círculo trigonométrico, cosseno positivo, seno negativo, ele está no quarto quadrante aqui, né? E é o equivalente ao 45 graus no quarto quadrante, que é menos π sobre 4.
E como a gente viu agora há pouquinho, é 7π sobre 4, é na mesma, né? Beleza. Então, eu posso falar que esse meu número complexo aqui é a mesma coisa que módulo dele, que é 1 vezes cis de 7π sobre 4. Tá bom, agora ficou fácil. Quanto que é esse troço elevado a 93? Raiz de 2 sobre 1 mais i elevado a 93 é exatamente a mesma coisa que cis de 7π sobre 4 elevado a 93. Agora, bom, agora é só a gente fazer a multiplicaçãozinha bonita, né? Então vai ficar cis de 93 vezes 7π sobre 4. Isso aqui vai dar 21,63,651π sobre 4, meu Jesus. Cis disso, né? Cis de 651π sobre 4. Tá bom, se a gente tirar todas as voltas excedentes, né, vai ficar quanto? 650. Bom, a gente pode chegar até 3, né? Então, bom, 600π são 300 voltas. Só que ainda sobra 50 e uma, né? Só pra... Tá bom, desculpa, eu me confundi aqui um pouquinho. Porque eu tô olhando aqui no plano que eu fiz pra... no script que eu fiz aqui, eu acho que eu errei no script, então isso aqui vai... Se a gente dividir 651 por 2 vai dar 325, resto 1. Então isso aqui é a mesma coisa que π sobre 4, tá? Eu posso estar errado nisso agora também, tá? Mas eu acho que é isso aqui. Então, beleza. Acabou. Aí, se a gente quiser reabrir isso aqui e deixar na forma algébrica de novo, cis de π sobre 4 é cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Muito mais prático do que a gente elevar raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i, tudo isso é 93, né? Beleza, agora falta só mais uma coisa pra gente acabar o necessário, assim, né? Que é a radiciação. Bom, qual que é a raiz cúbica de 1? É 1, né? Mas, bom, a gente pode falar que 1 é um número complexo, né? Então é igual a 1. A gente quer a raiz cúbica, é a mesma coisa que a gente elevar ao 1/3, né? Então, a raiz cúbica de z, a raiz cúbica de 1, é a mesma coisa que falar módulo de z elevado a 1/3 vezes cis de θ sobre 3, né? Errado. A maioria está certa, só que agora a gente pode ter, por causa de igualdade de complexos, que eu acho que eu não mencionei, mas um complexo só é igual ao outro se os módulos forem iguais ou se os ângulos forem côngruos. A gente pode ter cis de θ mais 2kπ sobre 3. Beleza? Quanto que é o módulo de z mesmo? Bom, se ele é 1, módulo vai ser só 1 mesmo, né? Então, raiz cúbica de z, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 1, vai ser o módulo, que é 1 elevado a 1/3. Só que isso aqui já é um número real mesmo, né? Então isso aqui a gente pode escrever só como 1. Vezes cis de θ mais 2kπ. Mas quanto que é o θ? Ó, vamos olhar aqui no plano de Gauss. Não vamos ficar fazendo conta não. O 1 está bem aqui. Se o 1 está bem ali, esse aqui é o nosso vetor do módulo lá, né? Qual que é o ângulo entre o vetor e o eixo? 0, né? Então θ igual a 0. Então, cis de 0 mais 2kπ sobre 3. Ah, bom, agora quais valores que a gente pode substituir pelo k? K pertence aos inteiros, tá?
k pertence aos inteiros. Bom, a gente poderia substituir qualquer um, mas ó, a gente vai substituir 0, 1 e 2. Por quê? A gente vai substituir do 0 até 1 antes do número da raiz aqui, tá? Então a gente, que é a raiz cúbica, a gente vai até o 2. Por quê? Porque a partir do 3, a gente vai poder cortar o k com 3 aqui, e aí vai ser basicamente começar a ter voltas excedentes, então vai dar o mesmo valor de novo, de novo, de novo, de novo. Então, a gente vai substituir k por 0, k por 1 e k por 2. Então, raiz cúbica de z, ou raiz cúbica de 1, é a mesma coisa que cis de 0. Eu não vou nem colocar mais esse 0 aqui, tá? Então, de 2 vezes 0, π sobre 3, né? Que é a mesma coisa que cis de 0, que é cosseno de 0 mais i seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, então isso aqui dá 1. Isso aqui todo mundo conhece, né? Beleza, mas isso aqui também é igual a cis de 2 vezes 1 π sobre 3, que é 2π sobre 3, né? Que é 120 graus. Então, cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, mais raiz de 3 sobre 2i. Beleza, isso é uma raiz cúbica de 1 também. Mas ainda falta uma, né? Cis de 2 vezes 2π sobre 3, que é cis de 4π sobre 3, então cosseno de 4π sobre 3, mais i seno de 4π sobre 3. Isso aqui então vai ser igual a menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então beleza, essas três respostas aqui são raízes cúbicas de 1. Não é só qual que é a raiz cúbica de 1? 1. Não mais. Nos números complexos isso muda. Mas beleza, assim, esse é o geralzão de números complexos. Tem uma certa interpretação vetorial que eu gosto bastante, mas assim, ela pode ser meio chatinha de entender, você provavelmente nem vai usar muito, então vai com isso aqui. Alguma coisa que eu esqueci de falar, eu acho que foi imaginário puro. Imaginário puro é aquele que a parte real é zero. Ou um número real é aquele em que a parte imaginária é zero. Então, essa foi a aula de números complexos. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa você larga aí nos comentários que eu tento te responder. E é isso. Obrigado.